Bom dia, galerinha. Bom, a Pro não conseguiu hoje estar presente ao vivo com vocês, então eu resolvi fazer uma gravação da nossa aula, assim a gente pode ter um contato mais próximo. Bom, o que nós vamos ver no dia de hoje? Nós estudamos, eu pedi para vocês na última quarta-feira realizar parte do módulo 17, tá? Do que nós tratamos no módulo 17? Da adição e da subtração de números racionais. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E se a gente pegar a fração e dividir o número de cima, chamado de numerador, pelo de baixo, chamado denominador, nós temos os números decimais, que são os números que nós popularmente chamamos de números com vírgula. Tudo bem? Para iniciar esse módulo, tinha lá uma imagem de um tablet, e falava-se de uma caderneta de poupança, né? E aí, através dessa linguagem, a gente foi vendo. Por quê? Porque o nosso cotidiano, um dos lugares que a gente mais presencia os números decimais, é lá na parte monetária, ou seja, quando a gente tem o trato em relação a dinheiro, né? Transações comerciais, transações financeiras, tá? Nesse caso, é uma transação financeira bancária, tá? Vimos também que, indiferente nós estarmos trabalhando com decimais ou naturais, os termos que nós temos na adição e na subtração têm o mesmo nome. Então, na adição nós temos parcelas e o resultado da junção dessas parcelas é a soma ou total. Na subtração nós temos como termos minuendo, subtraindo, e a resposta nós chamamos de resto ou diferença, que é muito comum a gente utilizar o termo diferença, que é pegar o maior e subtrair do menor, tá? Foi visto também, dentro desse módulo, que na adição, por exemplo, se eu fizer a soma com os termos, as parcelas em ordem invertidas, isso não vai alterar o meu resultado. Porém, na subtração isso não é possível, né? Existem uma ordem, nós trabalhamos em que ordem? O maior sempre subtrai o menor, certo? Porque nós estamos trabalhando com esses conjuntos numéricos. Professora, mas vai ter momentos que nós vamos inverter isso? Sim, mas não é a hora. Então, a gente vai trabalhar na subtração sempre ocorrendo o maior menos o menor. Por isso que no módulo anterior, nós trabalhamos a ideia de comparação e ordenação de números decimais, né? Para que eu possa fazer isso. Posteriormente a toda essa nossa aprendizagem, nós demos início ao exercício 1, tá? Lá na apostila que fazia parte de uma das instruções que a Pro passou para vocês, tá? No exercício 1, vocês tinham que voltar lá na imagem da caderneta de poupança, lá da abertura do módulo, e registrar todos os valores. Então, a Pro vai fazer os registros aqui na lousa, certo? Então, nós vamos fazer a correção, tá bom? Então, a Pro pede um pouquinho de calma, tá? Então, ó, no exercício 1, na letra A, vamos fazer a anotação de todos os valores lá do dia 13 de setembro. Então, exercício 1, certo? Que é lá da página 434. Nós vamos começar. Número 1, na letrinha A, então nós tínhamos que anotar esses valores. Então, a Pro vai pegar aqui a apostila e vamos anotar. Bom, os valores eram R$4, mais R$3, mais 80, 0,80, mais 0,50, mais 5, mais 16. Bom, juntando todos esses valores, vocês chegaram ao valor de 29,30. Então, a resposta do item 1A, 29,80. Item A. Escolha 3 valores que aparecem no mês de agosto e elabore o problema. Essa é uma resolução de ordem pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Na nossa próxima aula, ao vivo, a gente vai corrigir isso daqui e vocês vão falar o que vocês fizeram, né? Porque cada um teve um pensamento, tá? Então, o item B, ó, é de ordem pessoal, porque eu escolho, o exercício me diz, escolha 3 valores, então eu escolho, tá? E cria o problema. No item 2, nós temos
Silvia comprou um par de tênis e pagou com 2 notas de R$ 100, ou seja, ela deu R$ 200, tá? O caixa pediu para que ela desse mais R$ 1,50, então ela deu R$ 201,50, para que assim o troco devolvido fosse de R$ 5, tá? Quanto custou o par de tênis? Então, na 2, na letra A Silvia deu R$ 201,50, certo? 2 notas de 100, 100, mais 100, 200. Mais R$ 1,50, que foi o que o rapaz do caixa pediu, o rapaz ou a moça do caixa pediu para facilitar o troco. E de troco ela recebeu R$ 5, então menos, R$ 5. Então, menos R$ 5. Fazendo a subtração, 50, 1 não tira, vamos fazer nossos empréstimos. Então, aqui ficou valendo 1, aqui 10, aí teve que emprestar por 9, 11. 5 para chegar no 11, 6. 9. Então, o tênis que Silvia comprou custava R$ 196,50. Letra B. Se Silvia não tivesse dado, qual seria o troco? Bom, então agora eu já sei o preço do tênis, certo? Então, se ela tivesse realmente entregado os R$ 200 e a pessoa ia ter que cobrar R$ 196,50. Fazendo a subtração, então vamos começar nossos empréstimos. 1 virou 9, 10 virou 9, 10. 5 para chegar no 10, faltam 5. 6 para chegar no 9, faltam 3. 9 para chegar no 9, não faltam nada. Então, o troco seria de R$ 3,50. Na letra C, na situação anterior, o valor a ser pago pelo tênis seria o mesmo? Gente, o que mudou de um para o outro? Foi o valor do troco, né? Então, houve uma facilitação do troco. Então, o tênis continua sendo de R$ 196,50? Sim, né? Então, as prováveis justificativas que vocês devem ter colocado realmente são essas. Que, indiferente de facilitar ou não o troco, o valor da mercadoria permaneceu o mesmo, né? Tudo bem? Já no exercício de número 2, nós temos assim: numa feira de livros, Marcos fez 2 compras em 2 locais diferentes. Passou numa banca onde tinha livros de ficção e gastou R$ 27,75 a mais do que na banca de livros de biografia. Ao todo, ele gastou R$ 183,75. Quanto gastou em cada banca? Primeiro, vamos pensar na seguinte parcela. Ele gastou o total de R$ 183,75, foi isso? Isso. Bom, e a gente sabe que numa das bancas ele gastou R$ 27,75 a mais. Ok. Então, vamos subtrair. Se ele tivesse gastado a mesma coisa, vou emprestar aqui com 27, 6. Bom, então, se ele tivesse gastado nas 2 bancas a mesma coisa, ele teria gastado R$ 156 juntando as duas. Então, vamos descobrir quanto ele gastou, né? Porque a pergunta é, ao todo ele gastou. Quanto ele gastou em cada banca? Então, se todas fossem iguais, então, 156,00 é a mesma coisa que 156. Então, eu vou pegar os R$ 156 e dividir em 2 parcelas exatamente iguais. Que se fossem iguaizinhas, era isso que teria dado. Então, vamos lá. Tem que pegar o 15. Deu 7. 7 vezes 2 dá 14. Para chegar no 15, falta 1. Baixou o 6. Dá 8, 16. Bom, se nas duas ele tivesse gastado 78, se fossem iguaizinhas, ele teria gasto 78 em cada um. Então, na que ele gastou menos, que foi então na banca de biografia, isso daqui, ó, ele gastou na banca de biografia. Porque na banca de ficção ele gastou esses mesmos R$ 78, mais aquele tanto a mais de R$ 27,75. Então, somando, deu 15, vai 1, né, ó, 7, 8, 9, 10. E isso daqui ele gastou na banca de
ficção. Então, com livros de ficção, ele gastou R$ 105,75 e na banca de biografia, ele gastou R$ 78,00. Então, se você juntar R$ 78,00 mais R$ 105,75, vai dar o total que ele gastou nesse dia, que foi de R$ 183,75. Tudo bem, pessoalzinho? Bom, então o que nós, nas últimas que nós fizemos? Então, aí pede pra gente observar algumas coisas que ocorreram nessas operações. Então, a primeira, quando vocês realizaram os exercícios, o que a gente pode perceber? Que o zero, gente, na adição e na subtração é chamado de elemento neutro. O que significa elemento neutro? Que tanto faz eu somar zero ou tirar zero. Não vai se alterar em nada a situação problema, tá? Bom, e que nós podemos associar de formas diferentes. O que é associar de formas diferentes? Aquilo que eu falei, ó, na adição, conforme eu vou montando a conta, tanto faz eu fazer o maior mais o menor ou vice-versa, tá? É uma questão de organização pessoal, porque no caso da adição, associar de formas diferentes o valor continua dando certo. Bom, aí nós vamos retomar agora a ideia lá da caderneta de poupança que tinha no começo do módulo, que era lá do bisavô do Maurício. Bom, então, considerando aquela caderneta de muito tempo atrás, numa moeda corrente na época, que no caso vocês nunca tiveram acesso, vocês já são da época dos reais, tá? Em que se chamava cruzada, é isso? Deixa eu ver. Cruzeiro, desculpa. Cruzeiro, tá. Então, na letra A, pede assim, ó. Encontre o valor das despesas realizadas no período de 22 até 27 de agosto de 1945. Então, vamos lá. Ó, as despesas. Então, nós estamos na página 435. O nosso item é o A. Então, no item A, as despesas foram, ó. Eu tinha que juntar 3 cruzeiros, mais 6 cruzeiros, mais 5 cruzeiros, mais 3,70, mais 3,70, perdi, mais 5, mais 2. Então, juntando tudo isso daqui, que foi as despesas de 22 de agosto até 27 de agosto de 1945, o gasto total foi de R$ 28,40. Não é reais, desculpa, 28 cruzeiros e 40 centavos. Bem, o que nós temos aqui? Qual que é a única regra que nós temos que seguir para adição e subtração de números com vírgula? É manter uma vírgula embaixo da outra, tá? Se o número é maior ou menor para sua direita ou para sua esquerda, isso não importa na hora de fazer a conta. Porque como o zero é um elemento neutro, onde faltar elementos, onde as casinhas ficarem vazias, eu posso acrescentar zeros e assim fazer a operação. Tudo bem? Letra B. Confira se a diferença entre o valor total das despesas do mês de agosto e a quantia encontrada no item A corresponde ao valor transportado, aquele que está na primeira linha da caderneta. Bom, então nós tínhamos R$ 127 cruzeiros e quantos centavos? E 90 centavos. Vamos subtrair desse valor o total de 28,40, que foi o que nós encontramos aqui, tá? E aí, depois dessa subtração, nós temos que ver se dá o mesmo valor da primeira linha, tá? Ó, 0. Isso, é uma subtração. 9 menos 8 dá 5. 7 não tira 8. Então, aqui dá 0. 12. Emprestou, ficou ali no 11, 17. 8 para chegar no 17, faltou 9. 2 para chegar no 1. Então, o valor correspondente é de R$ 99,50. Que se nós formos lá e observarmos na primeira linha da caderneta, está correto, tá? Que era para verificar isso. Então, a diferença corresponde ao valor transportado. Na letra C, nós temos a seguinte situação. Ó, se as compras a partir do dia 11 de setembro de 1945 não tivessem sido realizadas,
Qual seria o valor da dívida constante? Bom, então vamos pensar nas dívidas do dia 11 de setembro de 1945. Então, ó, em 11, setembro é mês 9, tá? De 1945. Quais são os valores que correspondem a essa data, tá? Então, tinha R$9, 9 cruzeiros, desculpa aí, moedas diferentes, 9, 3,70, 50 centavos, 9, me perdi, 50, 5, eu vou colocar na linha de baixo, tá? 5, mais 5, 2 vezes o valor de 5 cruzeiros, mais 20 centavos, mais 16. Bom, somando tudo isso daqui, a dívida desse dia era de R$39,40. Então, as despesas desse dia eram de 39 e tal. Se eu subtrair da última linha anterior, né, que era então R$101, eu quero saber se não tivesse gasto isso, 101,30 menos os 39,40, então o valor seria de R$61,90. Então, a resposta do item C, R$61,90. Professor, eu fiz de outra forma, mas cheguei na mesma resposta. Eu estou correto? Está. Lembra da ideia de associação, a ideia que você tem de referência, a ideia que você tem de agrupamento, a ideia que você teve de associar de formas diferentes, tá? Então, desde que você chegou ao mesmo valor, ou seja, R$61,90, nós estamos corretos. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento, porque a partir daí começou o exercício da sessão número 2, tá bom? Vou limpar minha lousinha aqui e a gente já vem corrigindo. No exercício proposto, ele fala pra gente operacionar de forma com um algoritmo. O algoritmo significa você montar a conta, tá? Eu montei as continhas aqui. Então, para quê? Pra gente reparar que o importante é vírgula embaixo de vírgula. Então, 3,02 mais 4,54, somando 7,56. Letrinha B. Eu tenho 34. Então, 34 não tem vírgula, é como se fosse 34,0. E aí eu posso colocar quantos zeros eu quiser. Somo com 3,4 e a resposta encontrada é de 37,4. A letrinha C, ó, 0,009. E vou juntar com 52,1. Ó, o 52 tem que ficar junto com o zero. Indiferente se as casas precisam de mais ou menos casa, vírgula embaixo de vírgula. E o resultado encontrado, 52,109. Na letra D, nós temos 3 parcelas. Ó, 11,37, 1,46 e o 6, que é a mesma coisa que 6,00. Aqui eu completei com zeros para a gente ver. E fazendo a soma, deu 18,83. Na letra E, eu não completei para a gente ver que na soma completar o não faz a diferença, desde que eu mantenha a ordem de vírgula embaixo de vírgula. Então, 7, 3,65 e 0,007. Somamos 10,657. E na letra F, 0,2, 4,002 e 5. Somados 9,202. Bom, dando continuidade à correção, no exercício 2 nós temos lá, só que agora em vez de adição é subtração. Na subtração é muito importante que a gente preste bastante atenção na hora de colocar os números e nesse caso se faz de suma importância preencher as casas vazias com zero. Ó, observe. Na primeira, todos têm a mesma quantidade de casas antes e depois da vírgula. Então, eu vou fazer a subtração normalmente. Então, quando eu subtraio 8,07 de 3,54, a resposta encontrada é de 4,53. Na letra B, eu tenho 76. Então, para mim subtrair, é interessante colocar a vírgula e acrescentar zero aqui, porque ele vai subtrair. Faço os empréstimos necessários e vou chegar na resposta de 70,3. No item C,
nós temos 0,309 menos 0,21. Então, esse 21 acrescento 0 para ficar 210 e ficar com a mesma quantidade de casas decimais. E fazendo a subtração, cheguei em 0,099. No item D, eu tinha, no item D, aqui embaixo, 21,87 e vou subtrair 5. Então, 21,87 menos 5,00. Fazendo a subtração, encontrei 16,87. No item E, eu tenho um número inteiro menos um decimal, que é 6 menos 3,65. Então, 6,00 menos 3,65, resultado encontrado 2,35. Na letra F, 24 menos 3,002. Então, 24,000 menos 3,002, resultado encontrado 20,998. Confira os resultados. Se você não encontrou o resultado que está passando para você, anota o resultado correto, tenta refazer a conta e encontrar o seu próprio erro, porque isso é o que garante uma aprendizagem efetiva, tá? Agora nós vamos fazer a correção da última página que a Pro pediu como tarefa para realização durante as aulas que aconteceram na última quarta-feira. Vamos lá? No exercício 3, nós temos a seguinte informação. Tínhamos dados de matrículas no ensino fundamental, de 2013 a 2017, tá? Divulgados pelo Censo Escolar de 2017. Esse gráfico que nós temos aí é chamado de gráfico de linhas ou gráfico de curvas, tá? No caso, elas são até comparativas, porque eu posso comparar o total com os anos finais e anos iniciais. Então, anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Anos finais, do 6º ao 9º ano, tá? Então, no item A, nós temos assim, qual é a diferença entre o número na escrita simplificada do total de matrículas de 2013 e 2017? Total de matrículas é a linha que está em vermelho. Então, nós saímos de 29,1 para 27,3. Então, a diferença, né, o resultado da subtração entre o maior e o menor número de matrículas apresentados nesse gráfico foi de 1,8 milhão de matrículas no ensino fundamental. No item B, com base nos dados do gráfico, em qual segmento do ensino fundamental foi maior a diferença entre o número de matrículas de 2013 a 2017? Então, peguei anos iniciais. As matrículas eram de 15,8 e caíram para 15,3. Como é diferença, é o resultado de uma conta de menos, uma subtração, deu 0,5. Nos anos finais, nós saímos dos 13,3 e chegamos a 12, ou 12,0. E a diferença é de 1,3 milhão. A pergunta era, em qual houve maior diferença no número de matrículas? Entre 0,5 e 1,3, o maior é 1,3, tá? A justificativa, no caso, ela acabou sendo apresentada pela realização da conta, tá? Quando eu faço a conta, eu provo a minha resposta. Agora, vamos para a última resposta das questões que foram solicitadas na aula de quarta. Na última questão solicitada, então, tinha uma lista de compras que foram feitas lá numa feira, tá? Onde o total era de R$229, tá? Francisco foi anotar suas compras, porém, ele esqueceu de fazer a anotação do valor gasto na barraca do pastel. Então, como que nós podemos fazer para descobrir quanto ele gastou na barraca do pastel? Primeiro, somei todos os valores da lista dele e descobri que esse valor era de R$197,15. Bom, o valor total, ele já sabia que era de 229. Então, 229 menos o valor gasto com todas as outras compras, então a diferença disso deu de R$31,85, que era exatamente o valor que faltava ser colocado lá nos gastos da barraca de pastel. Sendo assim, Francisco gastou R$31,85 na barraca de pastel. Bom, todas as atividades da aula anterior foram corrigidas. O que a Pro vai solicitar para vocês? Vocês vão fazer
né? Concluirá a aula terminando a página 438 e 439. Os exercícios são do número 1 ao número 5. Façam com calma e atenção. Na nossa próxima aula, que será na terça-feira, faremos a correção. Tudo bem? Peço cuidado e atenção. A Pro também vai enviar no dia de hoje, no nosso grupo de aula, um ou dois videozinhos que mostram lá o que a Pro estava devendo para vocês de como a gente faz para medir ângulos utilizando o transferidor. Desculpa, tá certo. Um bom dia para vocês, um bom final de semana. Até terça no nosso próximo encontro.